E aí, já parou para pensar que a história da civilização, aquela que a gente aprende na escola, pode estar errada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa teoria que é, no mínimo, fascinante. Ela é baseada num texto chamado Trilithon. E olha, a coisa começa com umas pedras gigantes, impossíveis de construir, e termina com a ideia de que os deuses antigos não eram mitos, eram, na verdade, visitantes de outro planeta. Olha só essa frase do autor da nossa fonte. É um verdadeiro desafio. Ele diz basicamente o seguinte: se alguém me der uma explicação minimamente aceitável para a existência das plataformas de Baalbek, eu desisto. É uma baita confiança, né? A ideia por trás disso é bem simples. Existem certas construções no nosso planeta, como essas em Baalbek, que simplesmente não batem com a história oficial. E é essa anomalia que abre a porta para uma explicação completamente diferente. Então o ponto de partida é esse: uma fundação que, de acordo com a fonte, desafia toda a lógica. Para entender isso, a gente precisa ir lá para as montanhas do Líbano, para um lugar chamado Baalbek. O que a gente vê aqui é impressionante pela escala. Pensa só, os romanos construíram um templo magnífico em cima dessas pedras. Mas o verdadeiro mistério está na fundação, no que veio antes. A gente está falando de 3 blocos de pedra gigantescos, o tal do Trilithon. Cada um pesa, pasmem, entre 1.500 e 2.000 toneladas. Para se ter uma ideia do que é isso, é o peso de quase 15 baleias azuis. E não é só o peso. As pedras foram cortadas, transportadas, encaixadas com uma precisão milimétrica. A pergunta é: como? A nossa fonte diz com todas as letras: não foram os romanos, e nem qualquer outra civilização que a gente conheça. E aí que a coisa fica interessante. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a tecnologia humana da época não consegue explicar Baalbek, então a resposta tem que vir de outro lugar. E a resposta, segundo essa teoria, não é daqui da Terra. Vem de um lugar, bem distante. Vamos conhecer agora a história de Nibiru e de quem morava lá. Ok, os personagens principais dessa história são os Anunnaki. De acordo com as traduções de textos sumérios que a fonte usa, o nome deles quer dizer exatamente isso: aqueles que do céu à terra vieram. Ou seja, não eram deuses no sentido espiritual, sabe? Eram seres de carne e osso, de outro planeta. E olha, eles não apareceram por aqui ontem, não. Essa linha do tempo mostra a dimensão da presença deles, começando há quase 500 mil de anos. Tem 2 eventos aqui que são super importantes para entender a história toda. Primeiro, um mutim dos trabalhadores 300 mil anos atrás, que mudou completamente o jogo. E depois, um evento catastrófico, o famoso Grande Dilúvio, que basicamente zerou o planeta e forçou todo mundo a recomeçar. Mas por que vir para a Terra? A gente sempre pensa em conquista, né? Mas segundo essa narrativa, o motivo era sobrevivência. A atmosfera do planeta deles, Nibiru, estava se desfazendo, se deteriorando. E a solução que eles encontraram foi pulverizar ouro e suspender na atmosfera como um escudo protetor. E adivinha onde tinha ouro de sobra? Pois é, a Terra virou alvo de uma missão basicamente desesperada. E isso nos leva a um dos pontos mais polêmicos de toda essa teoria. Pensa bem, se os Anunnaki precisavam de ouro, eles precisavam de gente para minerar. E quando seus próprios mineradores se rebelaram, eles foram atrás de uma solução bem radical. E a solução deles foi basicamente engenharia genética. Diante de uma greve, o cientista-chefe, um cara chamado Enki, não propôs negociar. Ele propôs criar uma nova força de trabalho do zero. Eles pegaram um hominídeo que já vivia aqui na Terra e, digamos, deram um upgrade genético nele, usando o próprio DNA Anunnaki. O resultado? O Adamu, o primeiro ser humano criado com um propósito bem específico: trabalhar nas minas. É aqui que essa teoria se conecta com um dos maiores quebra-cabeças da ciência. Aquele salto evolutivo repentino do Homo erectus para o Homo sapiens, o famoso elo perdido. Essa teoria oferece uma explicação. Não foi um processo natural, lento e gradual. Foi uma intervenção genética deliberada. Bom, vamos avançar na história. A civilização que eles construíram aqui, com Anunnaki e humanos lado a lado, estava prestes a enfrentar um desastre que mudaria o planeta para sempre. A história do Grande Dilúvio, que a gente conhece bem, é contada aqui de um jeito bem diferente. Não foi um castigo divino, mas sim um desastre natural que eles já sabiam que ia acontecer. A passagem do planeta deles, Nibiru, perto da Terra, teria desestabilizado a calota de gelo da Antártida, causando um dilúvio global. O comandante, um tal de Enlil, que já não ia muito com a cara da humanidade, decidiu simplesmente deixar todo mundo morrer.
Mas o Enki, o pai da humanidade, não concordou. Ele agiu por debaixo dos panos e garantiu que o nosso Noé sobrevivesse e com ele a nossa espécie. Depois do dilúvio, toda a infraestrutura dos Anunnaki na Terra foi para o beleléu. Eles precisavam de um novo centro de comando. E essa imagem mostra bem essa mudança estratégica. A Mesopotâmia, que era a base antiga, estava debaixo d'água. Então, o foco mudou todo para o Egito. E o mais importante de tudo, o antigo farol de Pozo, que ficava no Monte Ararat, foi substituído por um novo, muito mais avançado, as pirâmides de Gizé. E com isso a gente chega na grande amarração dessa teoria. É aqui que todas as peças se encaixam. A ideia é que aquelas histórias que a gente sempre ouviu como mitos, na verdade são ecos de eventos históricos reais. A proposta da fonte é que os deuses dos panteões antigos não foram inventados. Foram, na verdade, mal interpretados. Eram os mesmos líderes Anunnaki, só que cada cultura deu um nome diferente para eles. O Enki, por exemplo, virou Ptah no Egito. O filho dele, Marduk, era conhecido como Ra. A poderosa Inanna virou Star. E muito tempo depois, Vênus para os romanos. Eram as mesmas pessoas vivendo vidas que foram registradas por nós como as histórias dos deuses. Então, pensa o seguinte, quando a gente lê sobre aquelas guerras épicas entre os deuses na mitologia, talvez a gente não esteja lendo uma fantasia. Talvez a gente esteja lendo relatos históricos das brigas pelo poder, das rivalidades, das verdadeiras guerras civis entre as facções Anunnaki pelo controle do planeta Terra e de tudo que tinha nele, incluindo a gente. E a gente termina com essa provocação. Essa teoria toda, baseada num livro, Triliton, nos convida a olhar de novo para tudo. Para as pedras impossíveis de Baalbek, para os textos antigos dos Sumérios e para os nossos mitos mais famosos. E a não enxergar isso como ficção, mas como um possível registro de uma história humana muito mais antiga, estranha e complexa do que a gente jamais imaginou. Fica aí a reflexão.